Então seja bem-vinda à série de lives. Eu sou o professor Cleiton Marinho e ajudo mulheres com mais de 50 anos a recuperarem a vitalidade que tinham 20 anos atrás. E o tema da live de hoje é: cuidado, isso pode estar te impedindo de recuperar a sua vitalidade. E é muito importante eu falar sobre isso para vocês. Grande parte da população sente, e quem não sentiu ainda tem grande chance de sentir sobre isso que eu vou falar. Então na live de hoje eu vou falar sobre algo que pode estar impedindo de você recuperar a sua vitalidade. Eu estou falando especificamente de uma dor que mais de 80% da população sente ou já sentiu. Estou falando de dor na região lombar. Todo mundo sabe o que é dor na região lombar? Eu creio que a maioria de vocês sabem. Talvez porque a maioria já tenha passado. Vou até levantar aqui para mostrar claramente onde é essa dor que é na região lombar. Região lombar é essa aqui, ó. Todo mundo conseguindo ver? Então quem sente dor na região lombar, sente dor onde está a minha mão, acima do quadril, vem até aqui. Então essa é a região lombar. Então eu venho falar justamente sobre isso. Constantemente eu tenho seguidores me perguntando, me mandando mensagem falando: professor, eu tenho dor na região lombar, o que eu faço? E eu quero que você entenda que essa dor, ela pode estar te impedindo de ter uma vida melhor, de ter sua vitalidade. Isso porque sentir dor é algo que incomoda, é algo que atrapalha a sua rotina, é algo que de fato, literalmente dói. Dói você não poder fazer suas atividades, dói você perder sua funcionalidade, você perder sua alegria por conta de dor lombar. E isso vai atrapalhar sua qualidade de vida, vai te impossibilitar de fazer algo básico, que sempre foi tão fácil para você fazer, e agora você não consegue mais. E por sentir essa dor, você começa a ter uma crença limitante, você começa a acreditar que não consegue fazer exercício. Ah, professor, eu não consigo fazer exercício, eu tenho dor lombar. E aí você acha que você não pode se movimentar. E você acha que não tem como recuperar sua vitalidade. Você acha que o que você fez lá no passado, você não vai conseguir voltar a fazer. Porque essa dor vai te impedir, porque ela vai literalmente tirar sua vitalidade. Eu já vi caso de mulheres com mais de 50 anos travarem a coluna. Sabe o que é travar a coluna? A pessoa está andando, vai pegar alguma coisa no chão, de repente dá um mau jeito na coluna, travou. A pessoa fica naquela posição de tanta dor, porque a musculatura é fraca, porque a pessoa é sedentária, e a pessoa não consegue nem se mexer. E venhamos e convenhamos, ninguém quer passar por isso. Mas eu já vi muitos casos. Você, já aconteceu isso com você? Pois é. E eu tenho algo a te dizer: se você é sedentário, se você não faz nada, existe uma possibilidade muito grande de acontecer isso com você. E eu tenho uma coisa para te falar. Eu preciso tirar algumas crenças da tua cabeça. Você merece brincar com seus netos com a mesma facilidade que você brincava com seus filhos. Lembra quando seu filho era pequenininho? Você brincava com ele, você tinha muita energia, muito vigor, muita disposição, e você brincava com ele? Pois é. Você precisa fazer a mesma coisa com seus netos, sem ter dor, tendo vitalidade, tendo energia, para conseguir aproveitar ao máximo esse momento com seu neto, para você ter essa felicidade de brincar com ele. Porque eu não sei como são suas lembranças em relação a isso, mas com certeza, quando o seu filho era pequeno, sua filha era pequena, você tinha muita disposição, muita vitalidade. E talvez hoje você não tenha essa mesma vitalidade. E o que eu quero te falar é que essa dor, ela atrapalha mais ainda. Dor em qualquer lugar atrapalha, na região lombar então. E é muito importante eu te falar também que essa dor, ela não é algo da sua cabeça. Eu já teve seguidores que falam: ah, professor, mas eu fiz exame, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O médico falou que a dor era algo da minha cabeça, como se eu não estivesse sentindo essa dor. E eu preciso falar que isso não é verdade. Se você sente essa dor, ela de fato está aí. Talvez ninguém saiba o motivo, não tenha um motivo específico.
mas ela deve ser tratada. Se é algo que te incomoda, se é algo que te gera dor, que deixa você mais sedentária, que você deixa de fazer essas atividades. Eu já recebi mensagem de uma aluna, de uma seguidora, falando que não fazia mais atividades de casa porque não conseguia. E o que você pode fazer para superar essa dor, esse obstáculo na sua vida, essa barreira na sua vida? Ficar parado, sedentário, sem fazer nada? Não. Você tem que entender que quando você tem um obstáculo que te impede de ter mais vitalidade, você precisa entender por que ele está te causando isso e depois tratar, melhorar ele. E você precisa entender que não é assim, vou tomar remédio e sarou. Não é uma tarefa fácil. É simples, mas não é fácil. Requer disciplina e comprometimento da sua parte. Sabe a única pessoa que é responsável pela sua dor? Você. Então, para superar essa dor na região lombar, você vai precisar deixar velhos hábitos para trás, vai precisar largar esses hábitos antigos e começar a ter novos hábitos que vão melhorar, vão fazer que você melhore essa dor lombar. E isso é um passo a passo, não é do dia para a noite. Você tem que entender que nada na vida é do dia para a noite. Então, eu quero que você pense que mudar, deixar alguns hábitos antigos de lado e começar a colocar hábitos novos na tua rotina, na tua vida, vai valer a pena. Quando você conseguir passar um dia sem sentir dor e desconforto por conta da sua coluna, vai valer a pena. Mas como você sabe? Professor, mas como será isso? Faz tanto tempo que eu tenho dor que eu não sei mais o que é passar um dia sem sentir dor. Todo santo dia eu acordo, eu tenho dor. Eu vou dormir, eu tenho dor. No meio do dia estou fazendo almoço, eu tenho dor. Então você precisa entender que se você sofre isso, que você tem isso, você precisa fazer algo para mudar. Porque o que você está fazendo não adianta. Eu vou te contar uma história de uma aluna que achava que era impossível. Falou, eu vou começar a me exercitar porque eu preciso, mas dor é normal, né? É do envelhecimento. E essa aluna, ela tem 70 anos. Ela tem algo que é chamado de espondilólise. A coluna está aqui, espondilose é como se fosse uma descontinuidade das vértebras. Uma vértebra foi um pouquinho para frente e isso gerava muita dor nela. Essa aluna, ela passava grande parte do dia, do expediente, né, que ela trabalhava sentada, pois ela é psiquiatra e por conta disso, ficava muito tempo sentada na mesma posição. Ela sentia muitas dores, principalmente ao levantar da cadeira no final do expediente para ir para casa. Quando ela levantava da cadeira para ir para casa, ela falava, nossa, aí era o ponto que eu tinha medo da minha coluna travar. Porque era tanto tempo na mesma posição, trabalhando, às vezes com estresse, ouvindo o paciente, passando remédio, às vezes uma situação muito conturbada, estressante, eu contraída, sentada na mesma posição, quando eu levantava, era dor. E essas dores também, elas persistiam quando ela ficava em casa, muito tempo sentada em frente ao computador. Ela falava que era pela cadeira, mas a gente percebia que se fosse pela cadeira, a cadeira do consultório também estaria ruim. Mas eu falei para ela justamente isso. Não é, a cadeira pode atrapalhar? Pode. Se você não tiver uma boa cadeira, tiver uma postura ruim, ficar sentado nela de maneira inadequada, vai doer. Mas o importante é que você mude seus hábitos. Porque se você não mudar seus hábitos, tua coluna não vai melhorar. E aí, ela tinha medo até de pegar coisas no chão, de pegar algum peso no chão para carregar, de pegar algum cachorro dela, porque sempre que ela fazia isso, doía. Então ela deixou de fazer. Por quê? Professor, se toda vez que eu abaixo eu pegar alguma coisa no chão, minha coluna dói, eu vou deixar de pegar as coisas no chão, vou pedir para alguém fazer para mim. E aí ela foi mudando e adaptando a vida dela, deixando de fazer coisas, sentindo muita dor, chegava em casa fazendo tudo errado. E depois que ela começou a se exercitar, após 3 meses de exercício, mudando hábitos no dia a dia, ela me relatou que não tinha mais dores. E já conseguia pegar pesos no chão quando era necessário, principalmente os cachorrinhos dela. Ela pegava o cachorro, ia lá no chão, pegava, colocava aqui no braço, ela ama cachorros.
E quando ela não conseguia fazer isso, ela ficava muito triste, muito chateada. Porque a vida toda ela conseguiu e chegou em um momento que ela não conseguiu mais. Então ela ficou muito chateada com isso. E quando ela voltou a fazer, meu Deus, era uma felicidade imensa. Agora eu pego meu cachorrinho no colo, agora eu fico sentada mais tempo na frente do computador, não dói. Agora eu levanto, eu não fico muito tempo direto sentada na frente do computador. Então ela mudou esses hábitos e ela se tornou outra pessoa. Eu tenho outro exemplo também, que é de um aluno, inclusive aqui de Brasília, que trabalha no judiciário, que, meu Deus, era remédio todo dia. Ele pegava, trabalhava, tinha estresse no trabalho, tinha uma postura ruim, ficava horas, 6, 8, 10 horas trabalhando, sentado, quase não se levantava. Chegava em casa estressado, dor, remédio. Voltava para o trabalho, seguia a mesma coisa. Se estressava, chegava em casa, dor, remédio. Então ele vivia esse ciclo. E quando ele começou a entender que ele precisava mudar algumas coisas para melhorar, ele conseguiu se livrar dessas dores. Ele conseguiu se livrar da dor cervical, ele conseguiu se livrar da dor lombar. Então é fundamental que você entenda que existem hábitos que devem ser mudados. E quando eu falo desses hábitos, eu falo de fato de você olhar para o seu dia e ver o que causa essa dor lombar. Eu quero que você saiba o seguinte: no seu caso, tem uma solução. Você não precisa ficar perdendo vitalidade, ficar perdendo energia por conta dessa dor. Isso não é necessário. Você não precisa achar que essa dor é algo normal e que não tem como solucionar. Porque com certeza existem casos piores que o seu e já foram solucionados. Então, é importante você perder esse medo, tirar essa crença, esse mito que tem na tua cabeça. Se você sempre sentiu dor, você deve continuar sentindo dor, pois você já se acostumou com ela. Entenda que existem sim maneiras, mas você precisa mudar atitudes e isso vai melhorar a sua vitalidade. E o mais importante é que você haja, ação, movimento, que você saia da sua zona de conforto, pois só assim você vai conseguir mudar. E se você ainda tem alguma dúvida se consegue ou não fazer isso, basta olhar alguns depoimentos de alunos que conseguiram parar de sentir essa dor. E com certeza isso vai te dar estímulo, isso vai te mostrar que é possível e que você tem uma solução, que você consegue. Então, para você recuperar sua vitalidade, você precisa entender que precisa de movimento. E mais, precisa do movimento certo para você. Portanto, esqueça alguns mitos. O mito de que se você sente dor lombar, basta se deitar na cama que logo vai melhorar. Gente, isso é um mito, isso não existe. E sabe o que pode acontecer? Se você ficar deitado por muito tempo, sua dor lombar pode piorar. Ela pode aumentar. Então esse mito, não, é só deitar que passa. Não, pior que não. Isso vai atrapalhar mais ainda. Isso vai te atrapalhar mais ainda. Então tomar remédio para dor é outro mecanismo, né? Que as pessoas usam. Só toma um remedinho aqui, logo isso passa. E, gente, não. Tu toma remédio, o remédio vai agir, no outro dia vai estar da mesma maneira. Então o remédio, ele é paliativo. O que é paliativo? Você toma, ele passa, no outro dia tu vai ter que tomar de novo. E a gente sabe que remédio a longo prazo não faz bem. Não é mesmo? Então é fundamental que você entenda isso. E agora eu vou te explicar uma maneira certa de você resolver. Então os primeiros passos para você começar a melhorar a sua dor e ter a vitalidade que você tinha 20 anos atrás vamos lá. Qual o primeiro passo? Você evitar ficar muito tempo sentada ou deitada. Sempre, sempre, sempre tente se movimentar. Evite ficar horas na mesma posição. Professor, qual a melhor posição? Com a postura reta. Você tem que sentar em cima do quadril, vou mostrar isso mais pra frente. Mas eu quero que você entenda que a melhor posição de todas é a próxima. Para de ficar tanto tempo na mesma posição, deitada, sentada, de qualquer maneira. Melhore sua postura e sempre busque se movimentar. O movimento
é o segredo para você diminuir suas dores na região lombar. Ah, professor, então só me movimentando eu vou melhorar? Calma lá, não é só assim, tem outros detalhes. E segundo detalhe, melhore sua postura. Deixa eu ficar de lado aqui para ver se dá para ver. Tem pessoas que passam o tempo inteiro mexendo no celular e falam: professor, eu tenho dor na minha cervical. E tá aqui. Professor, eu tenho dor na lombar. E tá assim, com a postura toda ruim. Então vocês têm que entender que muitas vezes essas dores que vocês têm estão ligadas a uma má postura, à fraqueza muscular. Então se você tem uma postura ruim, você tem que entender que isso vai sobrecarregar ainda mais a sua coluna. E isso pode piorar essa dor que você sente. E você terá mais dificuldade para se livrar dela. Então esse é o ponto 2. Melhore sua postura, que isso é fundamental e vai te ajudar a melhorar a tua dor. Ponto 3. Faça exercícios que trabalhem a estabilização da coluna lombar. O que é isso? O que é a coluna estável? A coluna estável é uma coluna firme, forte, que vai aguentar, que vai suportar as cargas que a gente insere na coluna no dia a dia. Então é importante que você faça exercícios que vão estabilizar, que vão fortalecer tua coluna lombar. Isso vai fazer com que os músculos que são responsáveis pela sustentação, pela estabilização da coluna lombar, fiquem mais fortes. E com isso, eles conseguirão fazer sua função. E isso vai ajudar na melhora da postura. E se você tem músculos mais fortes, uma postura boa, você aumenta muito a chance de diminuir ou de zerar a dor na tua região lombar. Então isso é muito importante. Outro detalhe, que sozinho não funciona, mas acompanhada de outras coisas vai te ajudar bastante, que é uma caminhada. Eu não estou falando de uma caminhada com aquela postura ruim, uma caminhada de qualquer jeito. Estou falando de uma caminhada que você preste atenção em todos os detalhes. Tem um grande estudioso da coluna lombar que ele fala que é uma pomada natural, mas talvez não da maneira que você faça. Você tem que melhorar essa caminhada. Então, essa caminhada, quando você faz, ela vai gerar uma suave contração muscular, que é repetida quando você está num padrão de caminhada correto. Isso vai gerar uma contração do músculo abdômen, vai gerar uma estabilização da lombar, e isso é bom para a sua lombar. É uma atividade muito comum para todos nós, e que poderá ser usada para a saúde da sua lombar. Professor, só a caminhada sozinha vai resolver? Não, gente, não. Vocês têm que entender que nada que for sozinho vai resolver. Por quê? Porque é multifatorial, são vários fatores para que você consiga melhorar a sua dor lombar. E quando você fala só de um fator sozinho, não vai resolver. Pode melhorar um pouquinho? É pouco provável. Você precisa de todos esses fatores juntos. Tudo bem? Eu preciso falar também de outros fatores que você deve prestar atenção. Que maneira que você dorme? Você dorme esparramada na cama de qualquer maneira? Quando você acorda, você sente dor lombar? E quando você sente dor lombar, você movimenta ou você fica parada? O que você faz? É muito importante você entender que sempre que você busca um caminho mais fácil, isso pode te gerar a longo prazo um prejuízo. Como assim? Sempre que você acordei com dor lombar, vou tomar remédio. Acordei com dor lombar, vou deitar. Acordei com dor lombar, vou ficar aqui numa posição até essa dor diminuir. Você tem que entender que sempre caminhos mais fáceis, a longo prazo, serão insustentáveis. Irão te gerar incômodo, irão te gerar dor. Então eu preciso falar para vocês que vocês devem buscar caminhos que irão te levar ao encontro na melhora dessa dor. E agora eu vou passar para vocês exercícios para a gente colocar em prática, colocar a mão na massa. E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, isso vai te ajudar bastante. Então, algumas pessoas que já me seguem há mais tempo, provavelmente já devem ter visto algo sobre postura. Falar, professor, como é que eu sento? Como é que eu deito? Qual a postura certa? Qual a postura errada? Algumas pessoas devem ter visto. Outras não têm a mínima ideia. Então, estou aqui sentado. Estou assim. Alguém fica sentado há algum tempo assim? Ou então está sentado e fica aqui, mexendo no celular. Olha a postura. Então, professor, como eu devo sentar? Presta atenção.
Não tem os ossos do quadril? Isquio. Quando a gente senta em cima do osso do quadril, é a postura certa. Então, tu tem que entender que a coluna lombar, ó, vou puxar a blusa aqui um pouquinho. A coluna lombar ela tem uma curvatura. Consegue ver que tem uma voltinha aqui? Ó, tem uma voltinha. Ela não é reta. Ela tem uma pequena lordose. Então a gente deve manter essa lordose na coluna lombar. Isso é fundamental. Então, para a gente ficar sentado e colocar isso em prática, isso que eu estou falando para vocês, a gente precisa sentar em cima do quadril, em cima dos ossos do quadril e manter a coluna com essa curvatura. Professor, mas às vezes eu não consigo. O que eu posso fazer? Você pode pegar uma pequena toalha e fazer esse exercício. Colocar essa toalha encostada aqui na lombar, que isso vai te ajudar a entender a postura normal. Quer ver? Eu vou pegar aqui para te mostrar. Peguei uma toalha. Várias pessoas não sabem disso, então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, peguei a toalha, não peguei? Enrolei a toalha. Eu pego essa toalha e coloco aqui atrás. Aonde? Aqui na minha coluna lombar. E essa toalha vai ajudar a manter a minha curvatura da coluna lombar. Então fica mais fácil. Ó, ela me ajuda. Então, isso pode ajudar a diminuir a tensão quando eu fico muito tempo sentado. Então, isso pode ajudar. E lembrando, você não pode ficar muito tempo, vou ficar aqui horas e horas sentado. Não, se movimente. Outro detalhe importante, o que você tem que perceber? O teu quadril é a continuidade da tua coluna lombar. Então, ó, tá aqui a lombar, não tá? Se meu quadril estiver assim, quando eu sentar, ó como é que minha coluna fica. Ela fica reta. Ela pode ficar reta? Não, ela tem que ficar aqui. Que diferença? Então, o quadril é muito importante. Você tem que prestar atenção nesse detalhe do quadril para que assim você consiga melhorar a tua coluna lombar. E agora, eu vou falar sobre exercícios que vocês podem colocar em prática e com isso, vocês vão ter mais resultados, tá bom? Um exercício que você pode fazer de forma muito simples são exercícios que vão te ajudar a fortalecer os músculos estabilizadores da coluna e região abdominal. Então, o primeiro exercício eu vou fazer aqui no chão, mas vocês podem fazer... Eu vou fazer aqui no chão, mas vocês podem fazer com colchonete, com tapete, pode fazer no sofá, não tem problema. O importante é que vocês façam, fazendo no chão para vocês conseguirem visualizar melhor. O primeiro exercício é um exercício de 4 apoios, que a gente sempre faz aqui de estabilização do tronco. Então, ó, estou aqui, posição, joelhos retos com o quadril e a mão reta com o ombro. Quando eu fico nessa posição, eu estou com minha coluna lombar reta, aqui é a curvatura normal, e com essa postura, certo? Então agora eu quero que vocês tentem fazer comigo. Coloque o celular em algum local, o computador, não sei onde vocês estão vendo. Mantenham essa postura e agora a gente vai alternar. Como é esse exercício? Eu vou tirar o lado direito, um exemplo, eu tirei a mão direita do chão. E quando eu tiro a mão direita, eu vou tirar meu lado contrário, eu vou tirar o pé esquerdo. Então olha aí só, tirei a mão direita e o joelho esquerdo, na verdade, do chão. Quando eu tiro, eu vou deixar a perna para lá e o joelho para cá. Vou colocar força no meu abdômen e meu braço vai ficar para frente. Então, eu quero que vocês comecem a entender esse movimento, entender a lógica dele e coloquem em prática junto comigo. É um exercício muito simples, muito fácil, mas fundamental para fortalecer esses músculos. Então, eu quero que vocês tentem, durante a execução desse movimento, contrair o abdômen, mantenha a postura certa e manter a coluna com a curvatura normal dela. Então eu vou contar alto para vocês me escutarem até 20 segundos. Vou fazer de um lado e do outro. E aí a gente vai para o próximo exercício. Vamos lá? Então, ó, detalhes. Joelho está apoiado, meu quadril tem que ficar reto com o joelho. Minha mão está apoiada, meu ombro tem que ficar reto com a minha mão. Eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer isso aqui. Então, pontos de apoio tem que ficar alinhados. Então, vamos lá. Tirei
minha mão direita e meu pé esquerdo e vou contar até 20. E ó, eu tento manter a coluna o mais reto possível. Eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer isso aqui. Eu vou tentar manter ela alinhada e vou contrair o abdômen. E vou ir contando o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que eu faço? Eu volto, voltei. E agora o que eu faço? Eu vou virar aqui para vocês verem, que vai ficar melhor. E agora eu vou fazer o outro lado. Então se eu comecei com o meu braço direito para frente, eu faço agora o braço esquerdo para frente, perna direita para trás. Então, ó, mantém joelho reto com o quadril, mão reta com o ombro, correto? Tirei meu joelho direito, meu braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E volto de novo. Vocês conseguiram perceber que durante todo esse movimento a minha coluna sempre se manteve estável. Minha coluna sempre se manteve firme. E isso é fundamental. Lembra que eu falei para vocês que é fundamental que a coluna esteja firme, estável, reta, alinhada? Reta não, né? Senão vocês vão entender que a coluna deve ficar toda reta. Mas que a coluna mantém as curvaturas fisiológicas naturais. Isso é a base. Você precisa entender isso. E agora, nós vamos a um outro exercício. Esse exercício você pode fazer assim que levantar. Muitas vezes quando vocês levantam, vocês acordam, vocês levantam e já sentem algum incômodo na coluna. Então você pode fazer esse exercício assim que levantar. Vamos lá? Esse próximo exercício é um exercício chamado de extensão do tronco. Então você vai ficar deitada, de barriga para baixo, e vai fazer esse movimento junto comigo. Vamos lá agora colocar em prática. Para vocês visualizarem melhor, vou deitar e colocar o pé aqui atrás. Pronto. Estou deitado, meu quadril está apoiado no chão. E agora eu vou subir o máximo que eu conseguir. Algumas pessoas vão conseguir fazer isso. Outras pessoas vão conseguir subir mais. O importante é que meu quadril fique no chão e minha coluna saia do chão. O máximo que conseguir e volta. Aqui a gente vai tentar fazer 10 vezes. Vamos lá, já foi uma. 2, 3, e vai tentar olhar para cima. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminei. Volto à posição. E aí vamos ao próximo exercício. Agora eu quero que vocês coloquem em prática comigo um outro exercício. Esse exercício, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, pessoal do YouTube me ver. Esse outro exercício é chamado de exercício de prancha. E ele tem inúmeras maneiras de a gente deixar ele mais fácil ou de deixar ele mais difícil. E a maneira que eu vou fazer é da maneira mais fácil e vou falar de detalhes importantes para você colocar ele em prática. Então se atentem a esses detalhes que eu vou te falar para quando eu for fazer, tu colocar eles em prática. Porque é muito fácil quando você olha só o exercício e fala, tá bom, vou fazer. Mas aí quando tu vai colocar ele em prática, tu fala, ixi, mas isso aqui, como é que eu faço? E o quadril, e o abdômen?
E o braço, como faz? Então eu vou te falar esses detalhes, quero que você se atente a esses detalhes e coloque em prática. Porque talvez na teoria você fale, ah não, eu sei professor, tá bom. E agora que eu já entendi, que eu sei, tá bom. Aí tu vai colocar em prática e fala, vixe, esqueci, e agora o que eu faço? Não lembro mais como é que foi o exercício que o professor passou. Então, vamos lá. Estou aqui, ajoelhei no chão. Lembrando, professor, precisa fazer no chão? Não, você não precisa fazer no chão. Você precisa colocar, você pode colocar alguma coisa. Estou fazendo aqui porque não me incomoda e porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó, apoiei meu joelho no chão, apoiei meu antebraço no chão. E o que eu vou fazer? Eu vou subir e vou tirar o peso do meu corpo do chão. Então aqui agora eu tenho o peso do meu corpo está no meu joelho e no meu antebraço. O que é importante? Olha o meu lombar, gente, que tá. Eu posso deixar assim? Não, eu tenho que deixar a minha coluna alinhada. Então, eu vou, para manter ela alinhada, eu vou deixar o braço reto com o ombro, minha coluna alinhada com o meu quadril, e eu devo prestar muita atenção nesses detalhes. E isso é fundamental. Então, eu quero que você preste atenção nesses detalhes, ponha força no abdômen, não deixe o quadril para baixo. Professor, eu senti um pequeno incômodo nesse. Volta e faz aquele primeiro e quarto apoios. Tu tem que começar de uma maneira mais fácil e esse aqui pode ser uma progressão no futuro. Então vamos lá? Vou contar 20 segundinhos nesse. Eu quero que você coloque em prática. Ó, apoiei meus dois joelhos no chão. Coloquei meu antebraço no chão. Minha coluna está reta, meu quadril está reto. E eu estou mantendo aqui o apoio. Vou contar por 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acabei, volto à posição e pronto. Esses são os detalhes para prestar atenção. Manter alinhado, não posso ficar com o quadril para cá, nem exagerado. Eu tenho que manter essa postura, porque essa postura, deixa eu abaixar aqui para vocês me verem. Porque essa postura, ela é fundamental para a execução desse exercício. E quando a gente fala de exercício, tu tem que entender que tem alguns movimentos que a gente faz que eles vão trabalhar vários músculos. Um deles é o agachamento. Então eu vou te falar de detalhes para você prestar atenção quando você for se levantar de uma cadeira, por exemplo. Então toda vez que você for se levantar de uma cadeira, é importante você prestar atenção em alguns detalhes para que você não sinta dor na região lombar. Vamos lá? Vamos lá esses detalhes? Estou aqui sentado, certo? Estou aqui sentado. Lembra da postura certa de sentar? Sentei em cima dos isquios, coluna reta. Aí quando eu vou levantar da cadeira, eu faço assim, ó. Nossa, olha a maneira. Ou então, já viro de uma vez e vou. Aí vou, a coluna não vai, a perna foi, mas a postura, olha o jeito que fica. Então é muito importante que você preste atenção nesses detalhes. Quando você for se levantar da cadeira ou desses locais, preste muita atenção nisso, tá bom? Foi se levantar, tenta, ó a coluna como é que tá. Coluna neutra, postura, vou me levantar, pronto. Professor, quando eu for fazer aquele exercício de agachamento, qual o detalhe que eu devo prestar muita atenção para minha coluna não doer? Vamos lá. Tem um certo momento nesse movimento de agachamento que se você fizer algo que é chamado de movimento de báscula, tua coluna vai incomodar. Se eu fizer isso aqui, ó, e abaixo, deixa eu fazer mais para cá que vocês vão visualizar melhor. Você faz agachamento, aí você vai, ó meu quadril, ó minha coluna. E faz isso aqui. Nossa! A coluna vai reclamar com toda certeza. Então é fundamental que quando você estiver se exercitando,
você preste atenção que a sua coluna lombar, ela precisa ficar alinhada. Ela não pode ficar em uma postura que não seja adequada. Então isso é fundamental para você. Então eu quero que você se atente quando estiver fazendo exercício de agachamento. E lembra que eu falei também que a caminhada, sendo bem feita, bem executada, ela pode até te ajudar com a questão da dor lombar? E como que é essa caminhada? Primeiro, eu devo te falar como não é essa caminhada. Vou imitar pessoas caminhando na rua. Aqui, todo mundo tá vendo, ó, pessoas caminhando na rua. Agora, sei lá, com uma bolsa. Pessoas caminhando na rua com uma bolsa. Aí a coluna toda torta. Pessoas caminhando na rua com celular. Deixa eu ver, vou pegar um pezinho aqui. Pessoas caminhando na rua com a mochila só de um lado, com a bolsa só de um lado. Aí tá andando, tá assim, ó a coluna, ó o ombro. Então eu devo te falar que quando você faz caminhada, é fundamental que você tente contrair um pouquinho o abdômen, porque senão, ó a postura. Então o que é interessante? Não é assim, ó, postura, olha reto, pra frente e ó, vai caminhando, mantendo essa postura. Você tem uma passada, você não vai dar aquele passo curtinho, você tem que dar um passo mesmo, ó a passada. E sempre que você faz isso, que você faz essa caminhada da maneira certa, você dá a passada, contrai o abdômen, mantém a postura, você vai estar estimulando que teu centro aqui, teus músculos abdominais, que é o teu quadrado lombar, que é o músculo aqui da lombar, esteja contraindo, com leves contrações. E isso é muito bom para a sua coluna. Mas você precisa saber a forma certa de fazer isso. Entende? E o que é muito importante? Professor, essa dor lombar não me deixa, eu já tenho essa dor lombar há tanto tempo que tu não faz noção. Isso me atrapalha, faz doer. Então esses exercícios eles podem te ajudar. No meu programa de ginástica, eu tenho falado muito isso com minhas alunas. Tem uma aluna, inclusive, eu vou até ter uma sessão com ela agora, que ela tem um problema na região lombar, ela sente muitas dores. Então, esses detalhes que eu te falei são fundamentais. E eu falo sobre esses detalhes e falo sobre a progressão deles no meu programa de ginástica. Então, constantemente, eu tenho falado isso com algumas alunas que passam por esse problema. E hoje eu vim te mostrar que a dor lombar ela pode estar te impedindo de recuperar sua vitalidade. Lembra que eu falei que seus netos merecem que você brinque com eles da mesma maneira que você brincou com seus filhos? A dor lombar ela pode te impedir de brincar com seu neto. Olha que coisa horrível, olha que ruim. Então é disso que eu estou falando. Que você pode recuperar a sua vitalidade e que você consegue superar esse obstáculo. Digamos que a vida seja uma corrida e a dor lombar seja um obstáculo que você tem que conseguir pular esse obstáculo. Mas às vezes você não consegue, você bate nesse obstáculo, você cai para trás, você para de fazer exercício, você para de fazer suas coisas, porque às vezes é um obstáculo que sozinho você não está conseguindo superar. Por isso eu te dei um primeiro passo, por isso eu te mostrei o primeiro passo para você dar, para você conseguir superar esse obstáculo. Então, você precisa se atentar a isso. Esse primeiro passo que eu te dei é algo para de fato você sair da estaca zero. Mas talvez isso não seja o suficiente, talvez não, com certeza não é o suficiente. Mas é o primeiro passo. Se você está no ponto zero, isso vai te levar para o ponto 1. E eu tenho conseguido fazer com que as minhas alunas saiam do ponto 0 para o ponto 1, para o ponto 2, 3 e consigam ter mais vitalidade. E a proposta é justamente essa. E quando você segue um passo a passo, você precisa fazer exercício, seguir essas dicas que eu te passei, você vai conseguir superar essa dor, vai ter a disposição que você tinha 20 anos atrás para conseguir brincar com seus netos. E você só precisa entender que recuperar sua vitalidade é um processo, não um milagre. Não é do dia para a noite, não é tomando remédio, é um processo, igual tudo na vida. É uma jornada que você consegue trilhar se tiver esforço, comprometimento. Se você de fato quiser mudar isso, com certeza você vai conseguir. Mas você precisa mudar seus hábitos.
E agora eu vou ver algumas dúvidas aqui, que eu vi que algumas pessoas falaram aqui na live. Eu trabalho na manicure, bolsa pesada, o exercício vou conseguir, quero costurar, mas a coluna não deixa. A Sônia falou da escoliose da coluna. Sim, Sônia, você pode fazer esses exercícios. A Sônia do Facebook fez a pergunta, que ela tem escoliose, carregava muita bolsa pesada, sentia muita dor. Sim, você pode fazer esses exercícios vão ajudar a estabilizar a tua coluna lombar. Você deve se atentar a todos os detalhes que eu falei, que com certeza eles vão te ajudar. Isso é fundamental. E outra, professor, eu tenho que carregar uma bolsa pesada. Você não vai carregar essa bolsa pesada só de um lado. Você carrega um tempo de um lado, um tempo do outro, um tempo de um lado, um tempo do outro. Se você tiver só uma sobrecarga muito alta, apenas do lado direito, por exemplo, é óbvio que seu lado direito, às vezes, ou vai ficar para cima se você ficar assim, ou vai ficar para baixo e tua coluna vai ter sobrecarga só de um lado. Então você deve se atentar a esses detalhes, tá bom? Então você pode fazer esse exercício sim. E aqui o Sérgio falou, devo persistir se doer. Se você estiver fazendo um exercício e essa dor for na articulação, for na coluna, é interessante que você reveja a técnica desse exercício. Porque se estiver fazendo da maneira errada, e estiver doendo a articulação, não é interessante que continue. O que tu vai sentir doer? Tu vai sentir o abdômen contrair, talvez vai doer um pouquinho. Tu vai sentir a musculatura da lombar contrair, talvez também vai doer um pouquinho, mas agora sentir a coluna doer, a articulação doer, não é interessante continuar. Então essas foram as dúvidas que tinham. Fico muito feliz com a tua presença aqui. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Então muito obrigado pela presença, pela tua presença nessa live. Tchau, tchau.